Pouca gente percebe, mas existe um versículo na Bíblia que não foi escrito para ser lido, foi escrito para ser vivido. Ele não está escondido, está diante de todos, mas o sistema fez questão de enterrar o verdadeiro sentido dele. Porque se você entender o que esse versículo diz, sua vida nunca mais será a mesma. Você já se perguntou por que tanta gente ora, jejua, suplica, mas continua na escassez, continua no deserto? E ao mesmo tempo, poucos parecem tocar milagres, prosperar, multiplicar. A resposta não está no esforço, está nesse código esquecido. Esse versículo não é uma poesia, não é metáfora. Ele é uma tecnologia espiritual. Um atalho entre o invisível e o visível. Uma senha que, quando ativada, não pede, declara. Não espera, cria. E eu preciso te alertar. Quando você ver com os olhos certos, esse versículo te arranca da posição de vítima e te coloca como criador da própria realidade. Nos próximos minutos, eu vou abrir contigo esse portal. E não é só para você ouvir, é para você ativar. Por isso, fica comigo até o final, porque eu vou te entregar um ritual prático para codificar esse versículo na sua mente. E quando você fizer isso, a vibração da escassez não terá mais poder sobre você. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir não é apenas uma mensagem, é um chamado. Existe uma diferença entre conhecer a Bíblia e experimentar a Bíblia. Muita gente lê, decora, repete, mas não ativa. E é por isso que continuam vivendo como espectadores da própria fé, esperando algo que nunca chega. Mas alguns, bem poucos, enxergam diferente. Eles entendem que certos versículos não são apenas instruções espirituais, são chaves de criação. E um desses versículos é Romanos 4,17. Esse versículo é tão radical, tão disruptivo, que se fosse ensinado na sua essência, derrubaria dogmas inteiros. Porque ele revela o modo de agir do Criador, mostra que a realidade não é consequência do que você vive, mas reflexo do que você vibra. Romanos 4,17 não fala de esperar, não fala de pedir. Ele afirma que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso muda tudo. E aqui está o detalhe. Se fomos feitos à imagem e semelhança dele, significa que você também carrega essa mesma capacidade de chamar, de declarar, de manifestar. Mas ninguém te ensinou isso. Ninguém te mostrou como aplicar. Até hoje. Pense nisso. Desde criança, fomos ensinados a pedir, a esperar a hora certa, a acreditar que se sofrermos o bastante, talvez sejamos recompensados. Mas isso nunca foi o que a palavra quis dizer. Esse treinamento invisível gera um ciclo de impotência. E é exatamente esse ciclo que Romanos 4,17 quebra. Napoleon Hill já dizia que a fé é o único antídoto contra o fracasso. Mas não era fé passiva, não era a fé de quem apenas espera. Era a fé que decide, a fé que vibra, a fé que chama. Olhe para a história de pessoas comuns que ativaram esse versículo. Uma mulher sufocada por dívidas ousou declarar seus boletos como pagos antes de ver qualquer mudança no banco. 2 meses depois, sua vida financeira virou. Um vendedor autônomo que nunca passava do mesmo faturamento começou a imaginar seus clientes sorrindo, suas metas batidas, sua conta cheia, como se já fosse real. E em semanas, sua renda multiplicou. Eles não estavam pedindo, eles estavam chamando. E a vida respondeu. Agora me diz, se você pudesse resumir o que mais deseja hoje em uma única palavra, qual seria? Escreve essa palavra nos comentários agora. Quero ver até onde esse código pode se espalhar. Romanos 4,17 revela um segredo que a religião raramente ensina. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso não é metáfora, é um manual de manifestação. Quando você pede, você confirma a ausência. Quando você chama, você declara a presença. E é essa inversão que muda tudo. Neville Goddard dizia que a fé, o imaginar algo como se já tivesse acontecido, é dar a isso um corpo invisível. E tudo que ganha corpo no invisível, cedo ou tarde, aparece no físico. Bruce Lipton provou que o cérebro não distingue imaginação de realidade, ou seja,
Quando você sente como se já fosse real, o seu corpo reage como se fosse, e o universo responde à sua vibração, não às suas palavras. Esse versículo não está falando de religião, está falando de identidade. Enquanto você se vê como pedinte, o campo responde com escassez. Mas quando você se posiciona como herdeiro, o campo responde com abundância. Por isso, tão poucos acessam esse código. A maioria está presa na espera. Mas os que vivem como se já fosse, esses atravessam o invisível e mudam a realidade. Agora, como você traz isso para a sua vida prática? Não adianta apenas saber. O versículo precisa ser vivido. E a chave está em 3 passos simples. 1. Declare como se já fosse. Não descreva o que vê, declare o que escolhe viver. Não diga eu vou ser próspero. Diga, obrigado Deus, porque eu já sou próspero. 2. Sinta antes de ver. Não é repetição mecânica, é sentir no corpo, na respiração, como se a resposta já estivesse presente agora. Esse é o campo vibracional do já é. 3. Incorpore no seu dia. Ande, fale, sorria, trabalhe como quem já tem. Não é fingimento, é treino de identidade. E a realidade se curva a quem vibra certeza. Por isso eu quero te lançar um desafio. Durante 7 dias, escolha uma área da sua vida, financeira, emocional, física, e viva como se já tivesse recebido. Escreva, declare, sinta. Não espere ver para acreditar. Acredite e depois veja. E me diz, se você topar esse desafio, comenta aqui embaixo a frase, eu já sou. Esse vai ser o nosso pacto público, a nossa senha de ativação. Agora pare e pense. Por que você nunca ouviu esse versículo explicado assim? Por que nas igrejas ele é lido, mas nunca ativado? Porque um cristão que entende isso se torna livre. Livre do medo, livre da espera, livre da manipulação de quem diz, um dia, se você merecer, Deus vai te abençoar. Mas o versículo não fala de merecimento, fala de identidade. Fala de viver como herdeiro, agora. E existe um sistema invisível que precisa da sua espera, precisa da sua dúvida. Porque se você descobre que pode chamar as coisas como se já fossem, você não é mais controlável. Você deixa de ser mendigo espiritual para se tornar criador consciente. É por isso que esse código foi enterrado. É por isso que tão poucos vivem milagres reais. E é exatamente por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Porque chegou a sua hora de atravessar a ponte do um dia para o já é. Romanos 4,17 não é apenas um versículo, é um decreto. É o lembrete de que você não veio ao mundo para esperar, você veio para criar. Enquanto a maioria vive reagindo às contas, às más notícias, ao que falta, você pode escolher viver chamando. Chamando prosperidade, chamando saúde, chamando propósito. Não importa o que os olhos veem hoje, o que importa é o que a sua fé decide enxergar. E quando você chama como se já fosse, você se alinha ao próprio padrão do Criador. E a realidade não tem escolha se não obedecer. Então, antes de dormir hoje, olhe para o espelho e declare: eu sou aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Sinta isso no seu corpo. Deixe essa identidade vibrar até não restar dúvida. Porque a verdadeira riqueza não começa no bolso, ela começa no espírito. E o que nasce dentro, cedo ou tarde, se curva lá fora. Você percebeu? O que te prende não é a falta de recurso, não é o tempo, não é o acaso, é apenas a identidade que você escolhe carregar. Romanos 4,17 não é mais do que um texto antigo, é um pacto vivo, um lembrete de que você pode chamar hoje o que ainda não existe e ver isso se manifestar diante dos seus olhos. E agora eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem tocou você, comenta aqui embaixo a palavra-chave, já é. Esse vai ser o sinal de que você atravessou a ponte e eu vou saber que você foi até o final desse chamado. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade e se inscreve no canal, porque ainda vamos abrir muitos outros códigos ocultos. A jornada só está começando.
Você não é vítima. Você não é órfão. Você é herdeiro. E tudo o que você chamar virá. Nos vemos no próximo vídeo.